Paraná e a Bahia lideram no número de mortes de homossexuais no Brasil. Só no ano passado, esses dois estados registraram 25 homicídios cada. Em Curitiba, foram 15 assassinatos. O levantamento feito pelo Grupo Gay de Salvador já ocorre há 30 anos. E o que mais chama atenção é que em aproximadamente 80% dos casos, o crime tem autor desconhecido. Por quê? Na opinião de vocês, o Paraná lidera esse ranking. Eu começo com a Carla. Assim, eu acredito que a questão da violência, como eu já falei, é a falta de informação das pessoas e que isso também acaba gerando o preconceito das pessoas, né? Então a gente fala de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, né? E as pessoas, eu acredito que também elas acabam externalizando em algum momento, talvez um desejo que não tenha tido a coragem como nós, LGBTs, né? Que daí eu falo LGBTs para não ficar mencionando todas as siglas, as palavras, né? Que nós temos a coragem de enfrentar a sociedade, de assumirmos o nosso desejo maior, que é o de ser o gay, de ser a lésbica, de ser a travesti, de ser a transexual. E muitas pessoas, geralmente nesses crimes, elas estão relacionadas a complexos, um contato. Traumas pessoais. Eu acredito também. que sim, né? Um dos fatores é esse, e que a gente percebe dentro da nossa população quando ela é assassinada, né? Que em algum momento, quando essa pessoa ela foi assassinada, este indivíduo, este assassino, este violentador, esse agressor, né? Ele estava envolvido intimamente com essa pessoa ou buscou essa pessoa para algum contato, enfim, né? É o que um movimento hoje percebe quando a gente ouve o assassinato das pessoas, né? Principalmente dentro da população de travestis, né? Até agora pela manhã eu estive dando uma palestra e uma das minhas companheiras que estava comigo estava me relatando que na terça-feira, né, foi uma travesti na região do Auer, ela levou um tiro na cabeça e na boca, né? E esses números de violência com a nossa população de travesti, ela é diária, todos os dias. Ou seja, a gente tem lá 25 mortes no ano passado, mas na verdade, pessoas que foram machucadas, lesão corporal, é muito maior. Exatamente, muito maior. E a minha opinião é que realmente é isso. As pessoas elas têm enrustidas dentro de si o seu desejo e não têm a coragem de assumir. Então elas de alguma maneira elas se envolvem e depois por problemas psíquicos e enfim vários fatores acabam descontando essa própria rejeição de si, né, em cima do outro. Isso é explicado culturalmente. Na Idade Média, Fernanda, nós tivemos muitos homossexuais porque era pecado mortal. Então, se descobrisse que a pessoa era homossexual, era LGBT, era queimada na fogueira. Então, nós tivemos, inclusive, nas 30... Aí fala da Idade Média, mas ainda tem países na Idade Média. Sim, exatamente, questão, né? exatamente. Nós temos ainda 7 países que os homossexuais são apedrejados e queimados na fogueira e enforcados. Nós tivemos, semana passada, um enforcamento... Quais são esses países? O país Irã, que é o que mais mata homossexuais, Arábia Saudita, Iêmen, Nigéria, Butão e, está faltando Iêmen, que são os países islâmicos que cumprem lá a lei deles de forma extremamente complicada. Então, teve um período na nossa história que era pecado mortal. Depois nós fomos colocados como criminosos. Inclusive, no Brasil era crime ser homossexual até 1824, quando teve a primeira Constituição brasileira e fomos colocados como criminosos. Até 10 anos atrás era crime no Chile, no Equador e na Nicarágua. Então, agora, nas Américas, aqui não temos nenhum país que todos nós conseguimos derrogar. Mas ainda são 75 Sim, países exatamente. no mundo, Nós né? temos 11 países no Caribe que ainda é crime ser homossexual. E a homossexualidade também foi considerada doença até dia 17 de maio de 1990, e nesse dia foi retirada... Isso no Brasil? No mundo. A Organização Mundial de Saúde considerava a homossexualidade uma doença. Foi retirada. Aliás, o Brasil retirou em 85. O Brasil foi
5º país a retirar da classificação internacional das doenças, do CID, a homossexualidade como doença. Porque muitos homossexuais dizem, se eu sou doente, então eu logo vou me aposentar, né? Vou pegar e aí eu mas para isso não é doente. Daí não. E aí, interessante, então esse rescaldo cultural. E a gente pode perceber, uma pessoa que é preconceituosa, ou ela está na Idade Média, acha que nós somos pecadores e não merecemos cidadania, ou acha que nós somos sem vergonha, fora da norma, ou acha que nós somos um doente que precisa de um psicólogo. E nesse sentido, o que nós queremos é cidadania. Eu acho que nós temos que ser respeitados como cidadão, como qualquer outra pessoa, como uma jornalista, como um evangélico, como um católico, como um pessoal da Umbanda, como um ser humano. E é isso que nós temos. E não está esse rótulo. E aí esses assassinatos ocorrem muitas vezes com requinte de crueldade. Então, nós tivemos agora um militante no Mato Grosso do Sul, foi morto com 35 tesouradas. Quer dizer, se você pode matar com uma, por que colocar 35? É o ódio, a aversão, que muitas vezes, você falou muito bem, Carla, que muitas vezes a pessoa está matando a sua própria homossexualidade. Então, isso assim, é uma ideologia porque a nazista. Sociedade, ela impõe essa ideologia mesmo, né? E aí a pessoa entra numa briga interna. Claro. Porque não é, ela não é aquilo que a sociedade espera dela. E aí fica bem mais complicado. E é por isso que nós precisamos, Fernanda, educação sexual. Eu acho uma pessoa, e isso eu falo assim categoricamente como militante, como especialista, como mestre, como doutor, na questão da educação sexual, que uma pessoa que estiver bem com a sua sexualidade, ela vai respeitar o outro. Agora, aquela pessoa que tem problema com a sua própria sexualidade, ela vai se importar com a vida do outro. Então, isso é importante para a gente, que as escolas tenham educação sexual, para que as pessoas se respeitem, tenham a responsabilidade com você e vai respeitar o outro. Porque, como dizia também meu falecido irmão, falava assim, meu irmão, o importante é você ter prazer, não importa com quem, desde que respeite o outro. Agora, é interessante a gente colocar aqui, a gente está falando dessa questão do preconceito, o sul do país é mais preconceituoso do que o norte do país? E aí a gente vai entrar numa questão muito, muito interessante, né? Se a gente conseguir, você consegue definir isso? Eu vejo ou assim, não é? Ou é tudo igual? Eu, por exemplo, sou do sudoeste do Paraná, nasci em Coronel Vida, estudei em Pato Branco e me criei em Casas do Iguaçu. E estou aqui em Curitiba há 25 anos. Eu sou curitibano, gosto muito da cultura curitibana. Nós realmente somos, eu me considero curitibano conservador, mas um conservador que respeita. Eu nunca fui desrespeitado na rua, e as pessoas me conhecem. Mas você nunca já foi fui desrespeitado por ser do Coxa. Já me chamaram de viado porque eu estava com a camisa do Coxa. Mas é porque as pessoas te conhecem, sabem quem você é. Aí, você já se impôs. Exatamente. Mas nunca uma pessoa chegou, ou mesmo os adolescentes, ou coisa parecida, nunca foi discriminado por ser gay. Fui discriminado por ser do Coxa, aí sim. Então, eu acho que quando a gente assume, tem uma postura digna e séria, as pessoas acabam respeitando. O problema é quando a pessoa não se respeita, não respeita o espaço do outro, aí é complicado. Por isso nós vivemos uma sociedade. Aqui em Curitiba, no Paraná, as pessoas, eu creio que respeitam mais. É mais, assim, eu vejo assim que, já conheço o Brasil todo e participei, que as pessoas são muito mais, acabam externando mais. Talvez a gente é mais enrustido, tem um preconceito mais enrustido. Mas eu mas vejo aí que está, né? Mas é interessante, Tony, a gente está falando disso, respeitam mais, mas no entanto nós estamos liderando o ranking. E aí, como é que fica? É engraçado essa estatística, se você pegar a estatística, Exato. né, analisar friamente, é isso, né? E eu concordo com o Tony, pois eu sou curitibana, nascida aqui, morei no interior durante a minha adolescência e voltei a Curitiba. E, assim, não conheci o Brasil inteiro como o Tony, não tive essa oportunidade, mas, assim, conheci alguns estados e eu costumo dizer que Curitiba, apesar de toda essa cultura conservadora, e a gente vive, né, esse conservadorismo aqui também, mas eu acredito que é um dos lugares melhor para a população LGBT viver, né, mesmo com essa estatística que a gente está no ranking. Porque, assim, a gente percebe que a nossa população, ela transita, ela desfruta da nossa cidade, da nossa sociedade de uma forma muito tranquila, como o Tony falou. Né, a gente vê as nossas travestis, as nossas transexuais, os gays, as lésbicas, andando pelas ruas, né, e tranquilamente, de forma respeitosa, né, da nossa população com a nossa sociedade no geral e da sociedade com a gente. A gente sabe, claro, que existe alguns casos, né, de violência verbal e alguma coisa, mas ainda
Porque eu estive em Goiânia em 2006 e eu fiquei surpreendida. A 2006 é 4 anos atrás, né? Onde eu fui para um encontro nacional de travestis e transexuais e a gente chegou na cidade e naquele mesmo dia de chegada das participantes do evento, a polícia chegou no hotel onde nós estávamos com arma em punho, proibindo que a gente saísse circular pelas ruas da cidade. Meu Deus, isso há 4 anos, Sabe? 2006. Exatamente, Isso. exatamente. Então eu conto essa história e faço essa comparativa com a nossa cidade, com aqui o estado do Paraná, de ver que, né, que a gente transita, que a gente desfruta, que a gente faz parte da nossa sociedade curitibana e paranaense, mesmo com toda essa cultura conservadora. Uma das questões que eu acho que é interessante responder a tua pergunta, a questão dos assassinatos. Dos assassinatos, dos 15 aqui em Curitiba, 12 foram pessoas travestis. Dessas pessoas travestis, pela questão que é um problema sério, que é a questão da educação, porque a educação exclui a questão das travestis, e a questão LGBT, nós temos uma pesquisa que nós fizemos com a Unesco, 40% dos adolescentes não gostariam de ter um gay ou uma lésbica ou uma travesti na sala de aula. E 60% dos professores não sabem trabalhar com o assunto. Olha aí a nossa sociedade moderna e liberal, né? E aí Nós o seguinte, achamos, essas pessoas acabam indo para a prostituição em si é uma profissão mais antiga do mundo, mas o que vem em torno da prostituição, muito pessoas que foram assassinadas estavam ligadas à questão das drogas. Então, a gente também tem que colocar essa questão. Tem homofobias? Tem. Mas a questão da droga na vulnerabilidade. Por isso que nós temos que fazer uma coisa super interessante, que nessa última conferência de HIV/AIDS que teve em Viena, coloca, nós temos que fazer um processo de inclusão. Com certeza, se nós tivéssemos isso, um ex-secretário nosso da Ciência Social falando, se nós tivéssemos a capacidade de colocarmos as travestis, se tivesse oportunidade de trabalho, a diminuiria com certeza. Porque a questão da vulnerabilidade, você está na rua, ligado à questão da droga, isso é para a questão LGBT, mas qualquer parte da população. Então a gente faz num contexto de violência. Então é nesse sentido que nós, o Grupo Dignidade, que inclusive eu quero passar para você esse documento aqui, do Grupo Dignidade, nós já estamos trabalhando aqui no Paraná há 20 anos. E a gente tem trabalhado e a gente tem conseguido o respeito das autoridades. Hoje nós fomos já recebidos por 4 secretários de Estado, já fomos recebidos pelo prefeito, fomos recebidos, temos aqui no Paraná uma lei passada aqui na Assembleia Legislativa que cria o Dia contra a Homofobia. Então a gente... o dia 17 de maio, que é o dia 17 de maio. Foi o dia que foi retirada a homossexualidade como doença. E aqui no Paraná foi sancionada pelo governador e é importante. Então a gente está avançando. Não é mais como antigamente, que nós recebíamos, assim, a cada semana no grupo, recebiam 15 denúncias de maus-trato por parte da polícia, de discriminação. Hoje ainda nós temos algumas, mas já diminuiu muito. Então, a partir do momento que a gente se organiza e faz a coisa séria, as coisas mudam. Agora, Samara, eu gostaria de lembrar que cada um desses homicídios, né, considerados homofóbicos, nem sempre foram pela questão homossexual. E sim, porque era um drogado, né? Além de travesti, era uma drogada, então devia para o traficante e foi morta. Ou então porque teve um caso com alguém e acabou rompendo essa relação, e isso nós temos entre heterossexuais, e não aceitou o rompimento, então vai lá e mata também. Temos inúmeros casos assim, heterossexuais, aquele de Guarulhos, que o namorado matou a namorada. Então, tem que se separar. O que realmente matou só porque era contra a homofobia, e o termo homofobia significa essa aversão ao igual, normalmente, eu concordo com a Carla, por trás existe uma tentativa de matar a si mesmo, né? Aquilo que sente. Eu não vou dizer que é 100%, eu não sou psicóloga, não tenho essa estatística, mas em grande parte, sem dúvida, não se aceita, então destrói para ver. E o medo de que, hoje em dia, muitos comentam que está aumentando. Não está aumentando. Sempre existiu. A única coisa que está acontecendo é que as pessoas estão assumindo a sua orientação sexual. Isso, então, no próximo bloco, gente. Nosso debate sobre os direitos dos homossexuais continua no próximo bloco. O Plano Geral faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.